E agora, a história. Clovacon, a espada do crepúsculo. Estamos novamente em Mística, um continente de mistérios, magia e problemas. Dessa vez, nos encontramos em uma floresta específica, com uma cabana em seu interior. A cabana possuía paredes de madeira e pedra, enquanto adentrava uma pequena colina. Em seu interior, possuía alguns poucos cômodos, 2 quartos, uma cozinha, sala de estar, uma despensa. Num dos quartos, 2 pessoas dormiam. O primeiro possuía pele azulada, o que chamava tanta atenção quanto os proeminentes chifres em sua cabeça. Além disso, seu poderoso porte de quase 2,10 m intimidariam a maioria das pessoas. Apesar disso, os olhos verdes escondidos sob suas pálpebras eram tão gentis quanto poderiam ser. Seu nome era Edgar. Ao seu lado, uma mulher dormia tranquilamente. Possuía pele clara e delicada, com cabelos azuis adornando seu pescoço. Seus olhos diamantes também estavam escondidos enquanto exibia seu angelical sono. Seu nome era Lucy. Por fim, no outro quarto, um jovem garoto dormia. Possuía pele azulada como o pai, mas não totalmente. Em seus braços e pernas, parcialmente no tronco, uma pele escura e grossa o envolvia. Possuía também cabelos brancos, além de adornos e proeminências em seu pescoço e cabeça. Seu nome era Clovacon. Lucy se levantou de sua cama. Na cozinha, ela foi de armário em armário, pegando o que precisava: pães, frutas, vegetais. Pegou uma tigela com água em um barril no canto da cozinha. Finalmente, pegou uma faca em um dos armários. A faca era estranhamente delicada. Possuía diversos detalhes e adornos em sua lâmina. Seu cabo de madeira, bem trabalhado, tinha entalhes e desenhos em sua superfície. Parecia importante demais, sendo talvez um item cerimonial. Porém, para Lucy, não era mais que um utensílio. Com a faca, começou a cortar os pães, as frutas e foi os pondo em tigelas. Enquanto isso acontecia, Edgar, o marido, acordou. Foi até a esposa, dando-lhe um beijo na cabeça, o que a fez sorrir. Ele então se sentou à mesa, pensando e organizando o que deveria fazer naquele dia. Clovacon também acordou. Pulou da cama, agitado e hiperativo, como normalmente. Entrou como um furacão na cozinha. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. E se sentou à mesa também. Bom dia, pequeno, respondeu o pai. Eles começaram uma pequena conversa, que foi interrompida por um barulho súbito. Ai! Edgar fez uma expressão preocupada, se levantando. Querida, tudo bem? Ele falou, se aproximando da esposa. Ah, não é nada. Apenas um pequeno machucado, ela respondeu. Se aproximando da esposa, Edgar então segurou sua mão esquerda com delicadeza. A faca havia escapado e atingido a palma de Lucy. Tenha mais cuidado, meu amor. E então guiou a esposa até a mesa. Enquanto procurava algo nos armários, ele disse: Clovacon, vá até a árvore solitária. Pegue algumas folhas de erva diamante para mim. Entendido, disse o garoto, se levantando, partindo porta fora. Ele andou entre as árvores, arbustos. Viu coelhos, pássaros, alguns cervos. Eles eram uma companhia comum para ele. Seus pés descalços atingiam a terra úmida com leveza, como se fossem feitos para isso. Após algum tempo vagando, ele chegou a uma pequena clareira. Havia uma árvore solitária em seu meio, como se as outras árvores se recusassem a crescer próximas a ela. Ela possuía um tronco curto, porém robusto, com poucos galhos e folhas. Apesar disso, ao redor de sua base, diversas pequenas folhas cresciam. Se aproximando, Clovacon segurou o caule de uma delas. A folha possuía um formato específico, como o formato de losango. Comumente, possuía o formato do naipe de ouros. O garoto então tirou algumas folhas, 3 ou 4 eram o suficiente. Colocou-as em um potinho, que prendeu junto ao corpo antes de começar a fazer o caminho de volta. Andou novamente entre as árvores, alegre, até ouvir um ruído, o som de patas, pesadas, mais do que um cervo. Por instinto, Clovacon subiu em uma árvore com velocidade. Se escondeu entre as copas das árvores, seus olhos espreitando,
alertas de um lado a outro. Logo, um animal saiu dos arbustos. Era um lobo de pelos negros, grande, quase possuía o comprimento de um homem adulto. Apesar disso, o que assustava Clovacon eram as marcas em suas costelas e cabeça, marcas alaranjadas, vermelhas. Não eram do pelo, muito menos pinturas. Elas tremeluziam. Farejando o chão, o lobo seguiu seu caminho em busca de algo. Esperando o tempo que julgou seguro, Clovacon desceu das árvores, suspirando. Ele retomou seu caminho, logo alcançando a cabana. Ao chegar, abriu a porta, vendo sua mãe tomando chá em uma xícara simples, enquanto lia um livro apoiado na mesa. A mão esquerda estava enfaixada. O pai estava de pé, na bancada, terminando o café da manhã. Logo que abriu a porta, a mãe o olhou. Não, não, mocinho, sabe as regras, limpe os pés. Contrariado, Clovacon voltou ao lado de fora. Foi até um barril de água e, com uma tigela, pegou a água e jogou em seus pés, esfregando um no outro até toda a lama sair. Entrou em casa logo após. Ao entrar, sentou-se na mesa, com Edgar colocando uma tigela com o café da manhã para ele logo em seguida. Enquanto Clovacon comia, Edgar pegou um pequeno caixote de um dos armários. Tirou dele uma pequena tigela de madeira com um pedaço de madeira apoiado dentro, além de pegar um pouco de água. Colocou as folhas de erva diamante na tigela e amassou-as até elas se transformarem em uma pasta esverdeada. Tomou então a mão da esposa, retirando as faixas sujas de sua mão. Com a água, limpou a ferida, com alguns pequenos protestos da mulher. Após limpar, aplicou a pasta na mão da esposa, enrolando-a novamente em faixas limpas. Pronto, curará rápido, disse o marido, suspirando após um trabalho bem feito. Pôs então um café da manhã para os dois. Após essa pequena ocorrência, eles passaram o dia em suas tarefas habituais. Edgar usou o singelo machado da casa para cortar madeira, pegando lenha de árvores caídas e secas. Repôs os barris de água, além de outras pequenas tarefas braçais. Lucy pegou leve naquele dia, limpou as tigelas do café e do almoço, varreu a poeira do chão e se contentou em ler os poucos livros que tinham durante a tarde. Clovacon novamente passeou pela floresta, voltando para casa apenas quando as folhas das árvores não mais bloqueavam a forte luz do sol, mas sim a luz efêmera de seu cair. Jantaram, e Lucy obrigou Clovacon, como era de costume, a ler após o jantar. Uma boa educação faz um bom homem, ela dizia. Quando percebeu que os olhos do garoto começavam a pesar, decidiu deixá-lo descansar e o levou até a cama. Com ele deitado, esticou a coberta sobre ele e já se virava para sair, quando sentiu um puxar suave em seu braço. A imagem do lobo invadiu a mente de Clovacon e deixou-o nervoso. Me conta uma história? Ele pediu. Sorrindo, a mãe se sentou no chão, ficando com a mesma altura dele deitado. Uma história, hein? Tudo bem. Vejamos. Há muito tempo, antes das pessoas andarem pelo mundo, os dragões dominavam o continente. Terra, fogo, água, vento, os gêmeos, luz e escuridão. Por fim, Espírito, o mais novo, e Caos, o mais velho. Eles evitavam interferir nas ações um do outro, mas Caos decidiu que eles deveriam se organizar, ter uma hierarquia. Nessa intenção, ele conversou com Luz e Trevas, tentando convencê-los de que ele era o mais apropriado para liderar e tomar conta do continente. Luz e Trevas discordaram. A conversa virou uma discussão acalorada, e da discussão, uma luta eclodiu. Os gêmeos usavam seus poderes em sincronia, apoiando e cobrindo um ao outro. Infelizmente, Caos era poderoso demais e conseguiu sobrepujar os outros dois. Porém, o dragão do espírito sentiu os impactos da luta e partiu até o local. Vendo os gêmeos desacordados e Caos ferido, Espírito entendeu o que precisava ser feito. Usando seus poderes enquanto lágrimas escorriam em seu rosto, ele selou o mais velho nas profundezas da terra, impedindo que o Caos tomasse conta do continente. Ao terminar sua história,
Lucy viu que seu filho já dormira. Com uma expressão satisfeita, ela deu-lhe um beijo na testa e saiu do quarto. Clover consentiu seu corpo sendo sacudido. Com sua visão trêmula, ele não entendeu por que havia tanta luz, já que normalmente ele acordava cedo, ainda com pouca iluminação. Percebeu que era sua mãe lhe sacudindo, e a luz era a casa, que ardia em chamas. Lucy arrastou o filho para fora, que teve um vislumbre do que ocorria. Diversas pessoas, usando roupas de metal, prateado, dourado e cinza, portavam armas de luz, espadas e martelos que emitiam um brilho dourado. Atrás deles, arqueiros disparavam flechas, alguns em mantos coloridos disparavam água, fogo, pedra, tudo isso enquanto agitavam suas mãos e criavam círculos e desenhos brilhantes no ar. Entre eles e a casa estava Edgar. Portava um machado de cortar lenha, ensanguentado. Seu corpo emitia certo vapor de suas feridas. Lucy levou Clovacon para a floresta, empurrando-o para cima de uma árvore. Olha para mim, querido, ela disse, forçando uma voz calma. Eu e seu pai voltamos logo. Não saia daí. Não saia. Nós vamos voltar. E correu de volta para a cabana. O garoto, atônito, ficou lá, parado, ouvindo os barulhos da batalha madrugada dentro. Meio acordado, um grande conflito adentrou sua mente. Ir? Não ir? E se algo acontecesse? Ele poderia ajudar? Não sabia, mas ele ouviu um grito ao longe. Lucy! Clover partiu, pulou da copa da árvore direto ao chão e correu. Atravessou a floresta em segundos. Ao chegar, escondido entre arbustos, paralisou. Ele viu sua mãe, envolta em correntes que brilhavam em vermelho. Era segurada por 2 daqueles cavaleiros. Seu pai era segurado por outros 3. Foi quando ele, o cavaleiro de armadura dourada, se aproximou de Lucy, sua espada cinza e fria como o inverno, atravessando o peito da mãe. Sem se mexer, o garoto sentiu as lágrimas caírem em seu rosto. Outro grito ecoou na floresta, um grito de fúria. Olhando para o pai, o garoto viu seus olhos verdes se tornarem completamente roxos. Uma chama negra envolveu o machado. Ele se libertou dos cavaleiros que o seguravam e um massacre começou. O machado voava sem hesitação até o pescoço de todos. Um após o outro, as armaduras eram arrebentadas, as armas caíam no chão, os corpos sussurravam pouco antes de parar. Em minutos, uma caravana inteira havia pago por tirar uma única vida. Finalmente, com as dezenas de corpos agora sem vida, Edgar sentiu a dor das feridas, usando o machado como apoio para não cair no chão. Pai! Clovercon gritou, correndo em direção a ele, com aquela voz familiar o alcançando. Seus olhos roxos voltaram ao tom verde habitual. O garoto agarrou os ombros do pai. Meu pequeno! O pai então botou a mão, ainda suja de sangue, nos cabelos do filho. Me escute. Você deve fugir. Corra para longe. Não se importe conosco. Corra e viva. Pequeno Clovacon. Por fim, o corpo sem vida de Edgar caiu no chão. Vendo o corpo do pai cair, Clovacon correu. Seus olhos teimavam em chorar e chorar. Ele correu, correu por toda a floresta. Atravessou tudo que estava em sua frente. Sabia que desabaria em lágrimas se parasse. Ao final da floresta, ele começou a ver a luz do sol subindo. Sentiu seu pé tropeçar em uma raiz. Caiu, esfregando o rosto no chão. Tentou se levantar, mas não tinha forças. Ficou de joelhos. Os pés, apesar de resistentes, doloridos. Ergueu seus olhos para o sol. Já estava fora da floresta. Uma vasta planície o esperava, mas ele não tinha forças. Explodiu em mais lágrimas, e um grito de dor ecoou pelo mundo.